Jardim! Tudo bem, meus amores? Como vocês estão? Bem? Então tá, com um sorrisão sempre! Lindos! Gente, hoje nós temos uma história muito bacana. É uma história muito legal. Como é que eu vou dizer? Ela é uma história interessante, mas no finalzinho, né? Que ela fica mais legal, de verdade. Mas é uma história que eu sei que vocês vão gostar. Porque essa história trata de uma coisa que todo mundo tem. Todo mundo tem. Eu não sei, tem gente que tem de algumas coisas, tem gente que tem de outras, né? Mas todo mundo tem. É uma coisa assim que às vezes a gente não consegue controlar, né? Pois é. Mas a personagem principal, ela tem muito. E eu quero que vocês vejam as imagens, ouçam bem a história, porque depois nós vamos falar muito sobre isso. Prestem bastante atenção na historinha. Nós vamos falar bastante. E aí a prof quer saber de vocês, tá bem? Sobre a história e também sobre vocês. E aí nós vamos ter que dar uns conselhos para essa personagem. O que é conselho, prof? Nós vamos ter que falar algumas coisas para essa personagem para ela não ficar desse jeito. Não é? Quando nós temos essa coisa assim, o que falam pra gente? Né? Então, nós vamos conversar bastante sobre isso depois da historinha. Você está pronto? Está? Quer se acomodar direitinho aí no sofá? Pode ficar bem relaxado, porque a história de hoje é bem gostosa. Tenho certeza que vocês vão adorar. Certo? Estão prontos? Mesmo? Já se acomodaram? Já pegaram travesseiro, almofada? Ainda não? Então corre lá e vai pegar! Vai lá, gente! A história de hoje é Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque, ilustrações de Ziraldo. Chapeuzinho Amarelo. Era Chapeuzinho Amarelo amarelada de medo. Tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. Já não ria. Em festa não aparecia. Não subia escada nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão. Minhoca pra ela era cobra e nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra. Não ia pra fora para não se sujar. Não tomava sopa para não se ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Era Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos que tinha, o medo mais que medonho era o medo do tal lobo. Um lobo que nunca se via,
que morava lá para longe do outro lado da montanha, num buraco na Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha que vai ver que o tal do lobo nem existia. Mesmo assim, Chapeuzinho tinha cada vez mais medo. Medo do medo do medo do medo de um dia encontrar o lobo. Um lobo que não existia. E Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, e de tanto sonhar com o lobo, e de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele, que era assim: carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo e principalmente um bocão tão grande que era capaz de comer 2 avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que, assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo. O medo do medo do medo de um dia encontrar o lobo foi passando. Aquele medo do medo que tinha do lobo foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo. Depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele, só que sem medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho e branco azedo, porque um lobo tirar do medo é um arremedo de lobo. É feito de um lobo sem pelo, um lobo pelado. Eu sou um lobo, dizia ele. Ele gritou: eu sou um lobo, mas a Chapeuzinho nada. Ele gritou novamente: eu sou um lobo, sou um lobo. O Chapeuzinho deu risada. E ele berrou: eu sou um lobo. Chapeuzinho, já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa. Ele então gritou bem forte aquele seu nome: lobo, umas 25 vezes. Que era pro medo ir voltando e a menina saber com quem estava falando. Lobo, lobo, lobo. Aí, Chapeuzinho encheu e disse: para-se, agora já, do jeito que você está. E o lobo parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo, era um bolo de lobo fofo, tremendo que nem um pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido, com vela e tudo inteirinho. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge do carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa na árvore, rouba fruta, depois joga amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro.
Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheirismo. Cada medo que ela tinha, o raio virou o rai. Barata era tabará. A bruxa virou o xabru. O diabo era bodiá. Então, assim terminou nossa história. Oi, e aí? O que vocês acharam da história? Eu falei que era legal, não falei? Aham. Então, do que a prof estava falando? Era de um sentimento, uma coisa que a gente sente, né? E que às vezes as outras pessoas não podem ver, nem sempre podem ver. Na verdade, o sentimento ninguém pode ver, a gente só pode sentir e não ver com os olhos, né? Mas eu quero saber o que vocês acharam da história. O que você achou dessa historinha? Hein? O sentimento era qual? O medo. Um sentimento que todo mundo tem. Concorda? Todo mundo tem esse sentimento, né, galera? Então, é um sentimento que é comum. Que é comum, prof? Comum a todos. Todos têm ou medo de barata, ou medo de rato, ou medo de... deixa eu ver... de lobo. A Chapeuzinho Amarelo, que é a personagem principal da nossa história de hoje, ela tinha medo de quê? Pois é, era tanta coisa, mas tanta coisa, que a gente nem sabe do que ela não tinha medo, né? E o medo é uma coisa que deixa a gente tão ruim, né? Às vezes, o medo protege a gente. Como assim, prof? Protege. Sim, porque tem algumas situações que se a gente tem medo, a gente vai se cuidar, a gente se cuida e aí nós não fazemos algumas coisas, como por exemplo, medo de atravessar a rua. Com um adulto junto pode dar a mãozinha e vai, mas você tem que ter respeito mesmo, porque pode passar um carro, né? E você pode se machucar. Então, o medo, ele também é nosso amigo. Às vezes, nesses casos assim, quando são medos normais, né? Mas a Chapeuzinho Amarelo, ela era amarela de tanto medo. Ela tinha medo de tudo. Do que você mais achou engraçado dos medos dela? A gente não pode rir do medo do outro, né? Não pode mesmo, a gente tem que respeitar. Mas ela tinha medo de tanta coisa, né, gente? Verdade. O que você achou mais interessante, mais diferente dos medos dela? Realmente ela tinha medo de muita coisa mesmo. Nunca vi. Ela mal dormia, tinha medo até de dormir, porque tinha medo de pesadelo. Pesadelo é bem ruim mesmo, mas a gente não pode ter medo disso, né? De dormir. Pois é. Então, nessa semana do amigo, por que a prof trouxe essa história? Eu trouxe essa história porque eu quero que vocês deem conselhos para essa Chapeuzinho Amarelo, como se ela fosse uma amiguinha de vocês. Que conselhos vocês dariam? O
que que vocês falariam para ela? Não precisa ficar assim. Por quê? Pensem um pouquinho. Vamos pensar e vamos ver bem o que nós falaríamos para essa Chapeuzinho Amarelo. Aí, vocês vão falar aí para a família de vocês. E aí, além do trabalhinho impresso, ai, o lobo que depois virou um bolo, né? Além deste trabalhinho aqui, vocês vão falar para as famílias os conselhos que vocês dariam para Chapeuzinho. E as famílias vão escrever, tá? Alguém da família vai escrever ali no caderninho de deveres, tá bem? O nome da história é Chapeuzinho Amarelo. Conselhos da aluna tal ou do aluno tal. Aí vocês vão botar o nomezinho e aí vocês vão falar e as famílias vão escrever, tá bem? Porque desenhar, vocês vão desenhar o medo de vocês. Porque o medo aqui e o medo lá é normal e todo mundo tem, até a prof. Rato mesmo, minha nossa, não posso nem ver passar. É verdade, você tá rindo? É verdade, a prof morre de medo de rato. É. Então vocês vão desenhar aqui um medo de vocês, um medo que vocês tenham. Tá bem? Depois vocês vão colocar o nomezinho aqui, bem bonito, certo? Então tá. Então essa história hoje valeu, né? Valeu. Porque para amigos a gente só fala o que a gente gostaria que fosse para nós, coisas boas. Então a gente vai dar uns conselhos para essa Chapeuzinho, né? Mas apesar de que ela se deu conta, quando ela se deparou com aquele medo que ela tinha maior, ela se deu conta que nem era tão grande assim. E aí ela começou a enfrentar os medos dela. Com segurança, mas começou a enfrentar. Isto mesmo, sempre com muita segurança, certo? Vamos para nossa lousa mágica hoje? Vamos? Então, vamos lá. Então, a letrinha de hoje é a letrinha G. É uma letrinha que às vezes a gente se confunde. Porque ela é G, mas o som dela não é todo G. É só G e G com as vogais Z e I. Com as vogais A, O e U é Gá, Gô, Gu. É verdade. Gu de Gustavo, Gá de Gabi, G de Giovana. Isto mesmo, de Gabriel, Gá. Muito bem. Então, eu trouxe aqui um amiguinho. É um gatinho. Esse aqui eu acho impossível da Chapeuzinho Vermelho ter medo. Você não acha? Eu acho os gatinhos são tão fofinhos, são tão queridinhos, né? Então, quando eles vêm com aquele miau, miau, como ter medo? Não, né, Chapeuzinho? Nada de amarelar. O nosso amigo gato. Vamos ver como é que a gente faz esse gato ali na lousa escrevendo? Vamos? Então, bora lá. O G parece uma lua, aí sobe, sobe, sobe
faz um tracinho. É fácil, não é, galera? Depois o A, o T e o O, bem grandão. Gato. É, o G de gato. Isto, também de gelatina, também de geleia, também de girafa. Mas com o A, o O e o U fica Ga-Go-Gu. É, isso mesmo. E eu trouxe este nosso amigo aqui para você fazer aí. É uma dobradura. Uma dobradura de gato. Bem lindo. Isso mesmo. Será que esse gato é guloso? Miau. Eu acho que ele é bem guloso. Não dá pra gente ver o corpinho, mas o rostinho é bem lindo. Você quer fazer aí? Então vamos lá! Os materiais que vocês vão precisar é somente uma folha, ó, cortada exatamente num quadrado que nós vimos já, né, ontem, nas formas geométricas, que os 4 lados são o quê? Do quadrado? Iguais! Isso! Para isso, a gente pode utilizar uma régua para ver a medida certinha de cada lado. Por isso que este quadrado chama-se quadrado perfeito, porque ele tem os 4 lados exatamente iguais. Isso mesmo. Deu? Você conseguiu seu quadrado aí? Dá uma pausadinha no vídeo e vai lá! Pega o papel, pega a canetinha que o nosso gato vai sair! Vamos lá! Pegou? Então tá, vamos lá. Bom, eu vou mostrar desse lado aqui que está vazio para vocês poderem entender, tá bem? Que não está com o desenho que a prof já fez. Vocês vão pegar o quadrado e vão dobrar exatamente ao meio. E ele virou exatamente um triângulo, outra forma geométrica. Muito bem. Esse triângulo eu vou dobrar novamente. Ó. E aí eu vou ter um terceiro triângulo. E aí o que eu faço? Ó, eu pego essa pontinha aqui do triângulo e dobro para baixo. Eu pego esta partezinha aqui, dobro para cima, a outra aqui também, e aí eu faço o rostinho. Estão vendo? Aqui em cima, esses triângulos são as orelhinhas. O triângulo maior é o rostinho. Como essas formas geométricas dão o que fazer, né? E aí você vai fazer o gatinho de você como você quiser. Tá bem? O seu gatinho como você quiser. Certo? Então tá, galerinha. Então depois eu quero muitos flashes para ver os gatinhos de vocês, certo? Então tá, vamos ver mais algumas palavrinhas com G? Então bora lá! Com o A, o O e o U, nós temos o Ga, o Go e o Gu. O Gade. Gato de Gabriela. Diga.
Gabriel. O Go de gol. De gostoso. Agora com o Gu, que é o G mais o U, este gato é muito guloso. É mesmo? Já deve estar barrigudo, de tão guloso. Guloso. Gustavo. Certo? Com G e G é com as vogais Z e I. Vamos dar uma olhadinha? Então vamos. Quem aqui gosta de G? Lá. Ti. Na. Ó, o G com E. Gelatina. Ó. Gema de ovo. E com G? Gi. Ovana, Giovana, né? Ou Giovana também. Tem Giovana com G, E e Giovana com GI, tá? Girafa. De pescoço comprido. Pois é, galerinha. Então a nossa aula de hoje passou assim tão rápido. Tão rápida, né? Porque tava muito divertida, né, galera? Então tá, ó. Um beijo e uma ótima quinta-feira pra vocês.